querido, minha querida concurseira que está estudando Direito Constitucional, vamos para mais uma super aulinha a respeito de princípios fundamentais. Tema muito importante para qualquer prova e qualquer carreira de concurso público. Princípios fundamentais é tema certo de prova. E onde nós encontramos os princípios fundamentais? Lembra lá, nós encontramos esses princípios do artigo 1º ao artigo 4º da Constituição Federal. Daí que dentro desses artigos aqui, eu posso desmembrar diversos princípios fundamentais, como por exemplo o princípio republicano, federativo, a própria separação dos poderes. Aí além de todos esses princípios, eu tenho os chamados fundamentos, objetivos e princípios nas relações internacionais, que é o tema da nossa aula de hoje. Então, tudo que nós formos falar aqui são princípios fundamentais, que se classificam, ora, como fundamentos, como objetivos ou como princípios nas relações internacionais. Então, vamos para o primeiro tópico aqui, que vai falar a respeito dos fundamentos da República Federativa do Brasil, que é o que está lá nos incisos do artigo 1º da Constituição Federal. Então, o artigo 1º, ele traz vários incisos. Esses incisos são os fundamentos da República Federativa do Brasil. Quais são esses fundamentos? Primeira coisa que você tem que saber é quais são eles e a memorização é necessária. Aí, para a gente te ajudar a memorizar, tem uma mnemônica, que é o famoso lá Socidivaplu. Socidivaplu é a nossa mnemônica para você memorizar os fundamentos da República Federativa do Brasil. Mas o que significa? Soberania, cidadania, dignidade da pessoa humana, valores sociais do trabalho e livre iniciativa e pluralismo político. Primeira coisa, vai fazer concurso público, tem que memorizar quais são os fundamentos da República Federativa do Brasil. Agora nós vamos falar um pouquinho a respeito de cada um deles, que é bem importante. Primeiro lá, soberania. O que é soberania? O fundamento é o quê? O fundamento são aqueles valores básicos de um Estado, os alicerces de um Estado, onde ele vai construir o Estado brasileiro. Então, o fundamento é a base, o alicerce. A primeira base aqui é a soberania. O que significa dizer que um Estado é soberano? Duas coisas. Eu tenho uma chamada soberania interna e a soberania externa. Ser soberano significa ser supremo. Supremo onde? Internamente. Então, quando a gente fala em soberania interna, significa que o Estado, ele é supremo internamente. O que quer dizer isso? Significa que é o Estado brasileiro quem dá a última palavra dentro do seu território. Concorda comigo? Não é o Estado que vai decidir, em última instância, o que acontece com os seus brasileiros, com os brasileiros, aqueles que estão no seu território? Seja através do Poder Executivo, do próprio Legislativo ou do próprio Judiciário. Mas é o Estado brasileiro, exercendo a sua soberania, que dá a última palavra em território nacional. Isso é soberania interna. A gente pode ainda falar em soberania externa, que significa ser independente. Independente. O que é ser independente? Bom, dizer que o Estado é soberano não quer dizer só que ele manda dentro do seu território. Significa que externamente ele se relaciona em pé de igualdade com outros estados. Então o que você tem que gravar? Soberania significa dizer supremo, internamente, quem dá a última palavra dentro do seu território, e independente externamente, ou seja, em relação aos outros estados, o Brasil é um estado independente, ele não é colônia de nenhum outro estado. É isso que significa a ideia de soberania. Cidadania. A cidadania, ela está relacionada a essa possibilidade de se participar do povo, daquele que é cidadão, participar das decisões políticas do Estado brasileiro, através do exercício dos direitos políticos. Dos direitos políticos. Os direitos políticos são aqueles direitos de participação, que é através do voto ou da pessoa se candidatando, por exemplo. Nós chamamos isso de capacidade eleitoral ativa ou passiva. Então, a cidadania, ela está relacionada a essa ideia de participação política. Participação de quem? Do povo, porque a própria Constituição vai dizer que todo o poder emana do povo, que o exerce diretamente ou através de representantes eleitos. Então você vai relacionar lá, cidadania está relacionada a essa ideia de participação, de exercício de direitos políticos. Mas eu pergunto para você, então cidadania é apenas exercício de direitos políticos?
Aí não. A cidadania, ela vai além. Então eu posso dizer que cidadania é sim o exercício de direitos políticos, esse direito de participação ativa nas decisões políticas do Estado, mas não só. Cidadania também se relaciona à ideia do exercício de direitos e deveres fundamentais. Então, por exemplo, você tem um dever enquanto cidadão de preservar o meio ambiente, não tem? É um dever seu. Isso também é exercício de cidadania. Então, a cidadania ela se relaciona com essa ideia de participação política, mas não apenas. Ele vai além, é um conceito mais amplo, que está relacionado ao exercício de direitos e deveres fundamentais. Vamos mais. Dignidade da pessoa humana. Aqui você tem o fundamento mais importante, sem dúvida nenhuma, da nossa Constituição Federal. A dignidade da pessoa humana ela é tão importante que é um fundamento da República Federativa do Brasil e é o fundamento material da nossa Constituição. A nossa Constituição ela é toda iluminada, impulsionada por esse valor de dignidade da pessoa humana. Então todo mundo fala que a nossa Constituição é uma Constituição cidadã, é uma Constituição para a dignidade. Claro, todos os direitos fundamentais, ou sua grande maioria, são influenciados pela ideia de dignidade da pessoa humana. Quer ver? Quando a gente fala em direito à vida, é o direito de só continuar existindo? Não, é o direito de ter uma vida com dignidade. Aí quando a gente fala na esfera trabalhista, né, lá nas normas de direito do trabalho, nos direitos sociais. Quando a gente fala em direitos sociais, é só o Estado me dar lá trabalho ou ele tem que me dar um trabalho digno? Ele tem que me dar um trabalho digno. O Estado tem que só proporcionar alimentação? Não, ele tem que dar uma alimentação com dignidade. Por isso que a dignidade da pessoa humana ela é um valor multidimensional, porque ele irradia para todas as áreas do direito. Todos os direitos fundamentais e outras áreas, inclusive a parte econômica, é influenciada por essa questão, essa ideia de dignidade da pessoa humana. Então grava aí, ó, é um valor multidimensional. Vai além, e aqui é um comando normativo, tá? Não é como eu já vi em questões dizendo assim, é um valor fonte, é uma ideia, né? É uma coisa assim, tipo, como se não tivesse um caráter de norma. Não, dignidade da pessoa humana é algo que deve ser imposto. Inclusive, eu tenho duas perspectivas de dignidade da pessoa humana, no sentido de que o indivíduo, né? Para o indivíduo, existe esse direito a ter dignidade, e para o Estado significa um comando de conceder essa dignidade. Então existe um dever do Estado de assegurar a dignidade das pessoas. Então grava aí, ó. Dignidade da pessoa humana, sem dúvida nenhuma, o mais importante dos fundamentos da República Federativa do Brasil. O valor multidimensional que irradia para todas as áreas, para todos os direitos, na ordem econômica, social, moral, qualquer ordem. Por isso que significa para o indivíduo ter o direito aqui a ter dignidade e para o Estado é um dever, do Estado, assegurar a dignidade das pessoas. Ok? Vamos seguindo aqui. Valores sociais do trabalho e livre iniciativa. Olha que detalhe interessante, que às vezes as pessoas não percebem. Você observou lá na sua Constituição, no seu material didático aí, tem no materialzinho, que valores sociais do trabalho e livre iniciativa, eles vêm no mesmo inciso. Não vem no mesmo inciso? Vem no mesmo inciso. Por que ele vem no mesmo inciso? Ai, professora, sei lá, acho que eles estavam economizando inciso. Estava economizando inciso? Claro que não. A Constituição colocou valores sociais do trabalho e livre iniciativa no mesmo inciso, porque existe um porquê disso. Porque um aqui depende necessariamente do outro para existir. Quer ver? O que são os valores sociais do trabalho? A Constituição elegeu valores sociais do trabalho como fundamento da República Federativa do Brasil para dizer, olha, aqui nós respeitamos o trabalho humano. Aqui o trabalho, ele tem um valor. E esse valor não é um valor só para quem está usando esse trabalho. Não é um valor só para o empreendedor. É um valor para todos, é um valor social. Por isso que os valores sociais do trabalho estão diretamente ligados ao exercício dos direitos sociais previstos lá no artigo 6º da Constituição Federal, assim como relacionado àqueles direitos de caráter trabalhista, também previstos na Constituição, lá do artigo 7º ao 11 da Constituição Federal. Veja que a Constituição, ela recorta os direitos sociais e do 7 ao 11 ela fala só de direitos trabalhistas.
Além disso, a Constituição Federal vai falar desse valor social do trabalho lá no título que fala da ordem econômica, lá no 170 da Constituição Federal. Quer dizer, valor social do trabalho significa respeito ao trabalho humano, e esse trabalho humano deve ser regulamentado de acordo com a legislação trabalhista e com as normas constitucionais de direito do trabalho. E o Estado tem o dever, inclusive, de fiscalizar se o empreendedor está respeitando ou não essas normas aqui, esse valor social do trabalho. E a livre iniciativa, professora? Bom, a livre iniciativa, ela está relacionada à ideia do liberalismo econômico. Liberalismo econômico, porque nós vivemos em um sistema capitalista. Isso não há dúvidas. Capitalismo. Agora, esse capitalismo, esse liberalismo econômico, que é a liberdade de empreender, a liberdade de contratar, ele não é absoluto. Lógico, ele encontra um limite. Qual é o limite? Os valores sociais do trabalho. Então, nós vivemos em uma sociedade capitalista? Sim. Mas essa sociedade capitalista é o capitalismo selvagem e que pode sugar a alma do empregado lá até arrancar o couro dele? Não, não pode. Pode escravizar? Não, não pode. Por quê? Porque eu tenho que respeitar valores sociais do trabalho. Por isso, a livre iniciativa, ela só existe enquanto fundamento da República Federativa do Brasil se esse empreendedor estiver respeitando os valores sociais do trabalho. Por isso que eu disse no início que esses dois fundamentos eles se relacionam, porque são dependentes entre si. Ok isso? Então, livre iniciativa, dentro da ideia de liberalismo econômico, liberdade de empreender, está diretamente ligada aqui à ideia de valores sociais do trabalho. Pluralismo político. Aqui muito legal, as bancas amam esse fundamento da República Federativa do Brasil. O que é pluralismo político? Ó, a gente pode resumir pluralismo nessa ideia aqui, ó. Diversidade. Nessa palavrinha aqui, ó, alteridade. Alteridade. O que é isso? Pluralismo significa o Estado brasileiro tem como base, como alicerce, o respeito às diferenças. Vivemos em uma sociedade plural, onde as pessoas têm ideias diferentes. Eu tenho que respeitar essas ideias? Com certeza. Ainda que eu não concorde com elas? Ainda que eu não concorde com elas. Eu tenho que respeitar as diferenças entre as pessoas. Ah, professora, mas esse é um fundamento então absoluto? Eu tenho que respeitar todo e qualquer tipo de opinião, de ideia? Não, aí não. Ideias que estejam fundamentadas em discursos de ódio ou discriminações de natureza racial ou sexual, de qualquer tipo de discriminação abusiva, não estão protegidos pelo pluralismo político, não. O pluralismo é esse respeito, então, à diversidade de ideias e opiniões que não violem os direitos fundamentais. Então, eu não posso lá respeitar uma pessoa que sai falando assim, eu quero sair divulgando, falando, porque é dentro da minha liberdade de expressão, que tem que matar todos os homossexuais. Pode fazer isso? É lógico que não. Ah, mas é liberdade de opinião. Não, não é. É pluralismo político? Não, não é. Por que não é pluralismo político? Porque eu não posso admitir em uma sociedade que se propague ideias de desigualdades, ideias de ódio, ideias que possam promover a criminalização e coisas erradas nesse sentido. Por isso a ideia do pluralismo é esse respeito à diversidade de opiniões saudáveis, opiniões constitucionais. Esse pluralismo político, ele não se confunde com pluripartidarismo. Olha só. O que é o pluripartidarismo? Pluripartidarismo é a diversidade de partidos políticos, certo? Então eu tenho vários partidos políticos. No Estado brasileiro nós temos vários partidos políticos? Vixe, um monte. Tá? Então nós temos pluripartidarismo no Estado brasileiro? Sim. Essa diversidade de partidos políticos também não é uma diversidade de ideias? É uma diversidade de ideias. Então, eu posso dizer que o pluripartidarismo é um exemplo de pluralismo político. Mas eu não posso dizer que pluralismo político é apenas pluripartidarismo, que é como vem em questão. As questões vêm dizendo assim, que pluralismo político é a mesma coisa que pluripartidarismo. Não. Imagine que isso aqui tudo é pluralismo político. Pluralismo. E uma espécie, uma forma de representação desse pluralismo político é o pluripartidarismo, tá? Então, cuidado.
Pluralismo político não se confunde com pluripartidarismo, mas eu posso afirmar sim que o pluripartidarismo, que é essa diversidade de partidos políticos, é exemplo de pluralismo político. Esses são os fundamentos da República. Vamos analisar ainda os objetivos e os princípios das relações internacionais. Os objetivos da República Federativa do Brasil estão lá no artigo 3º da Constituição Federal, você vai ter que memorizar. Mas então a mnemônica, eu acho essa mnemônica bem ruinzinha, na verdade, mas é o que temos para hoje, que é a mnemônica da Conga, né? Conga Air Pro. É horrível, cara, é horrível essa mnemônica. Mas você lembra da Gretchen, sei lá, Conga la Conga, e você não vai esquecer aqui quais são os objetivos da República. E o que são os objetivos? Os objetivos são aqueles bens que devem ser perseguidos pelo Estado, aqueles ideais que o Estado deve alcançar. E aqui eu tenho, então, uma relação de objetivos de forma exemplificativa. Aqui a Constituição não esgotou quais são os objetivos da República Federativa do Brasil. Ela trouxe apenas alguns daqueles os que são objetivos do Estado brasileiro. Uma característica interessante dos objetivos é que, diferentemente dos fundamentos e dos princípios das relações internacionais, eles começam com verbos, que são ações do Estado, no sentido de implementar questões que são relevantes. Então, objetivos são aqueles valores, aqueles bens, aquelas ideias que o Estado visa alcançar. E ainda o rol é exemplificativo e não taxativo. Primeiro lá, construir uma sociedade livre, justa e solidária. Olha que lindo. Aqui o Estado, ele não está dizendo que tem uma sociedade livre, justa e solidária. Ele está dizendo assim, ó, é meu objetivo alcançar isso, alcançar esse ideal de ter uma sociedade livre, justa e solidária. Esse inciso aqui, né, ele é conhecido, ele é chamado pela doutrina e pela jurisprudência de princípio da solidariedade. Então, se aparecer na sua prova lá, princípio da solidariedade enquanto objetivo, ele está se referindo a esse inciso aqui, que é o de construir uma sociedade livre, justa e solidária. Então, o com aqui da ideia do conga. Garantir o desenvolvimento nacional. Então, a ideia é que o Estado promova o desenvolvimento nacional, através de investimentos, através de infraestrutura. Erradicar a pobreza e a marginalização. Logicamente que para eu poder ter uma sociedade livre, justa e solidária, o que eu preciso? Erradicar a pobreza e a marginalização. E não é diferente aqui, ó, reduzir as desigualdades sociais e regionais. Aqui uma coisa interessante. Quando a Constituição fala em reduzir as desigualdades sociais e regionais, ela vai tentar realizar isso através do quê? Através de políticas públicas, através de leis que visam assegurar uma igualdade. Porque ele está falando de desigualdades. Se eu tenho uma situação de desigualdade, o que eu preciso? Eu preciso de ações do Estado que vão trazer essas pessoas à igualdade. Quando eu tenho pessoas diferentes, o tratamento jurídico deve ser diferente, nós falamos em que tipo de igualdade? Igualdade material. Então, por isso que esse inciso aqui, ó, reduzir as desigualdades sociais e regionais, ele visa promover a igualdade material aqui pelo Estado. Então, um dos objetivos é a promoção da igualdade material através da redução dessas desigualdades sociais e regionais. Aqui, inclusive, eu posso falar nos direitos sociais. Então, forma de reduzir essas desigualdades sociais e regionais é através da implementação de direitos sociais. Seguindo aqui, promover o bem de todos sem preconceitos de origem, raça, sexo, cor, idade ou quaisquer outras formas de discriminação. Então aqui a Constituição está nos dizendo que o Estado ele tem como objetivo promover a igualdade de todos aqui, promover o bem de todos, sem preconceitos. Esse preconceito, entenda-se, sem discriminações abusivas, sem discriminações arbitrárias, sem realizar diferença entre pessoas que não precisam de diferença. Aqui eu falo uma perspectiva de igualdade formal, que o Estado ele deve promover o bem de todos, sem preconceitos, né, sem diferenças. Não que as diferenças não possam existir, elas existem, mas o Estado ele deve trabalhar aqui dentro dessas diferenças, promovendo o bem de todas essas pessoas. Em geral, em prova, essa parte dos objetivos, ela é bem literal. Então, o que você precisa saber primeiro é a memorização desses incisos aqui com os destaques que nós apontamos. Vamos ver agora os princípios nas relações internacionais.
Os princípios das relações internacionais, eles estão previstos lá no artigo 4º da Constituição Federal. E são valores aqui, comandos que o Estado brasileiro manda em um cenário internacional. Então o Brasil dizendo como que ele vai se relacionar internamente e com os outros países internacionalmente. Por isso são princípios fundamentais, mas são princípios voltados para as relações internacionais. E aqui a gente tem uma outra mnemônica para você gravar aí. Tem diversas mnemônicas, mas eu gosto dessa aqui, eu acho que é a mais legalzinha de todas, você pode escolher a que você quiser. A mnemônica que eu escolhi aqui é a do Conde, né? Então são princípios das relações internacionais: conde preso, não reina, coopera igual. Olha que bacana. Conde preso, não reina, coopera igual. Então a gente vai pegar cada uma dessas partes do conde e vamos ver quais são os princípios nas relações internacionais. Então primeiro lá, concessão de asilo político. O que é isso? O Brasil ele está dizendo assim, ó, nós aqui internamente concedemos asilo político. Esse asilo aqui é aquele asilo territorial político, ou seja, uma pessoa ela pode pedir para ficar no Estado brasileiro se ela for vítima de uma perseguição. Então a pessoa vítima de uma perseguição pode pedir asilo ao Brasil. Só que eu pergunto para você, qualquer perseguição pode gerar o pedido de asilo político? Não. Em regra, sim. Pessoa vítima de uma perseguição pode pedir asilo ao Brasil e o Brasil pode conceder. Agora, não é qualquer perseguição. O Brasil ele não concede asilo político quando a pessoa for perseguida aqui, né? Tiver uma perseguição motivada de forma legítima por um crime de direito comum. Explico para você, no exemplo que eu acho que é mais fácil. Imagine que um americano mata a sua esposa. Aí ele mata, sei lá, por qualquer motivo, ele mata a sua esposa. Ele pode pedir asilo político pro Brasil? O Brasil vai conceder asilo político para ele? Pedir ele até pode, né? Agora, o Brasil vai conceder asilo político para ele? Claro que não. Por que não vai conceder asilo? Porque ele vai estar sendo perseguido pela polícia, pelo Estado, de forma legítima, movida aqui por um crime de direito comum. Nesse caso, o Brasil não concede asilo político. E o Brasil ainda não concede asilo político quando a pessoa tiver violado os fins e os princípios da Organização das Nações Unidas, da ONU. Onde que você viu isso, professora? Lá na Declaração Universal de Direitos Humanos. Aqui, para a gente estudar os princípios das relações internacionais, a gente tem que voltar um pouquinho à análise para direitos humanos. Então, o que você tem que gravar aqui? O Brasil concede asilo político? Sim. É princípio das relações internacionais? Sim. O Brasil é obrigado a conceder asilo político? Não, não existe obrigação. A concessão de asilo político é ato de soberania do Estado. O Brasil concede asilo se ele quiser. Em regra, ele concede asilo para aquelas pessoas vítimas de uma perseguição. Agora, qualquer perseguição? Aí não, porque em alguns tipos de perseguição o Brasil não concede asilo político. Quais? Quando a pessoa for perseguida de forma legítima por um crime de direito comum, ou quando ela estiver violando aqui os fins, os princípios, os objetivos das Nações Unidas, ok? Nesse caso, o Brasil não concederá asilo político. Uma outra questãozinha importante, pode uma pessoa que tem asilo político no Brasil ser extraditada? Pode sim. É possível a extradição, então vou colocar aqui, ó, é possível a extradição de uma pessoa que esteja no Brasil na condição de asilado político. Por que seria possível? Porque a pessoa pode ter chegado aqui pedindo asilo político, dizendo que ela estava sendo vítima de uma perseguição ilegítima e no processo de extradição ficar caracterizado que a perseguição na verdade era legítima. Aí o Brasil vai extraditar. O Brasil só não vai extraditar se o pedido da extradição, nesse caso, for movida por um crime de direito político ou crime de opinião. Então, só não concede extradição se for um crime político ou crime de opinião, porque a própria Constituição veda a extradição de estrangeiro por crime político e de opinião. Então, o que eu quero que você grave aqui de concessão de asilo político? O Brasil, nas suas relações internacionais, concede asilo político? Sim. É obrigado? Não, porque é ato de soberania. Para quem que ele vai conceder asilo político? Para pessoas vítimas de uma perseguição. Quando ele não concede, perseguição for legítima ou quando violar aqui os preceitos objetivos da ONU, ok? Seguindo aqui,
Defesa da paz. Esse princípio ele tem uma dupla perspectiva. A defesa da paz ela pode ser entendida no sentido de não se promover a guerra, ou seja, num sentido negativo, podemos colocar assim, um sentido negativo de não se promover a guerra, e ainda no sentido positivo, de se promover a paz, através de programas, de incentivos aí, de realização dessa defesa da paz. Então, uma dupla perspectiva, negativa de não promover guerra, e ainda no sentido positivo de realizar aqui a paz. Prevalência dos direitos humanos. Aqui bem importante. Quando o Brasil diz que os direitos humanos eles devem prevalecer, como que isso funciona? A ideia é que os direitos humanos sejam respeitados em todo e qualquer país, inclusive no Brasil. É por isso que ele está dizendo que os direitos humanos devem prevalecer aqui no país. Inclusive, se o Brasil estiver violando os direitos humanos, essa prevalência deve se sobrepor à própria soberania do Estado. Essa ideia de que os direitos humanos se sobrepõem à própria soberania do Estado não é recente. Isso nasceu, essa ideia de que os direitos humanos prevalecem a ideia de soberania com o pós-Segunda Guerra Mundial. Você deve lembrar lá que o Hitler achava que porque ele era soberano dentro do seu Estado, ele podia fazer qualquer coisa, ele podia violar os direitos das pessoas. Por isso que quando a gente fala em prevalência dos direitos humanos, eu não devo levar em consideração a soberania do Estado. Os direitos humanos, eles se sobrepõem à soberania, para evitar um novo Hitler aí, achando que dentro do seu território ele pode fazer o que ele quiser. Não pode. Por isso, os direitos humanos podem se sobrepor à soberania do Estado? Sim, podem se sobrepor à soberania do Estado, porque os direitos humanos, eles possuem um caráter universal. Então, aqui que eu quero que você grave de prevalência dos direitos humanos é princípio nas relações internacionais e caso haja o descumprimento, essa prevalência dos direitos humanos se sobrepõe à própria ideia de soberania. O que significa? Significa que o Estado não pode dizer, eu sou soberano, eu faço o que eu quiser aqui dentro. Não faz não, filho, não faz não. Dentro do seu Estado você tem que respeitar direitos humanos. É isso que indica esse princípio aqui, porque os direitos humanos possuem um caráter universal. Na sequência, solução pacífica dos conflitos. Aí vem uma questão assim, solução bélica dos conflitos. Claro que não. A ideia é que o Brasil, nas suas relações internacionais, deva prezar pela diplomacia. Vamos solucionar de forma diplomática, Na amizade, na conversa, para que brigar, para que guerrear, não é isso? Esse princípio aqui, essa ideia da solução pacífica dos conflitos, está dentro da ideia da própria defesa da paz. Se o Brasil diz que ele deve defender a paz, é porque ele não resolve seus conflitos na base da guerra. Ele resolve seus conflitos na base da diplomacia. Agora, isso não significa que pode chegar aqui e fazer o que quiser. Claro que não, não é isso. Significa que nós vamos sempre tentar prezar pela solução de forma mais pacífica possível. Não intervenção. Aqui a não intervenção é um princípio que diz que o Brasil ele não intervém nos estados nas questões internas ou mesmo externas. O Brasil não vai ficar se metendo nas decisões políticas, sociais, culturais de um estado. Cada estado é independente, ele respeita e não intervém. Agora eu pergunto, essa não intervenção ela nunca vai acontecer? Aí que está o erro. Essa não intervenção não é absoluta. Existe uma situação em que a doutrina, a jurisprudência entende que seria possível a intervenção no caso brasileiro, que é aquela intervenção para fins humanitários. Para fins humanitários. Mais ou menos o que está acontecendo com o Brasil no Haiti. Então o Brasil ele interveio, ele realizou uma espécie de intervenção no Haiti. Mas essa é uma intervenção para se meter nas decisões internas, nas ingerências do Estado? Não, é para promover aqui o respeito à humanidade, à dignidade da pessoa humana. É uma intervenção com caráter humanitário. Então como é que você responde em prova? O princípio da não intervenção é absoluto? Não, não é absoluto. Por quê? Porque existe a possibilidade do Brasil intervir, sim, para fins humanitários. Repúdio ao terrorismo e ao racismo. O que significa esse princípio nas relações internacionais? É um comando aqui que o Brasil está dizendo, aqui nós repudiamos qualquer prática terrorista ou qualquer prática racista. Vamos lembrar ainda que esses dois crimes estão previstos na Constituição. Então a ideia de se estabelecer isso como princípio nas relações internacionais é dizer também um comando para o Estado que ele tem um dever de criminalização desse tipo de comportamento. Lembrando que terrorismo e racismo são crimes inafiançáveis, sendo que o racismo é imprescritível
e o terrorismo é insuscetível de graça ou anistia, tá? Então lembrar essas características aqui do racismo e do terrorismo. Cuidado, viu? Só lembrar uma coisa aqui, ó. Eu já vi questões dizendo assim, repúdio ao terrorismo e à tortura. A gente não gosta de tortura, mas quem a gente repudia mesmo é o terrorismo e o racismo. Não vai confundir. Na sequência aqui, ó, independência nacional. Essa característica, alguns doutrinadores falam até que é repetitivo. Por quê? Porque o Brasil, quando fala internacionalmente, ó, nós somos independentes, existe independência nacional, ele já disse isso quando ele falou que é soberano. Você não concorda comigo? Quando ele disse lá, é um dos fundamentos da República, soberania, ele já disse, ó, sou independente. Porque você lembra que a soberania, ela tem duas perspectivas, uma interna e uma externa. Quando se fala em soberania externa, eu estou me referindo a essa ideia de independência nacional. Então, independência nacional nada mais é do que a representação dessa soberania externa, no sentido que o Brasil não é dependente, não é colônia, não está subjugado por nenhum outro Estado. Autodeterminação dos povos. Essa característica, esse princípio aqui, diz que o Brasil respeita as decisões políticas e econômicas dos povos, no sentido de que eles podem se autodeterminar. É um respeito à própria independência também dos outros estados. Então, a autodeterminação dos povos, esse respeito brasileiro às decisões de natureza política, econômica, dentro de cada estado. Ainda, cooperação entre os povos para o progresso da humanidade, aqui bem bonitinho, né? A ideia é que vamos cooperar, vamos todos juntos, né? Cooperar para o progresso da humanidade, coisa querida. Só coisinhas lindas aqui, né? Igualdade entre os estados. Aqui tem algo importante que eu preciso falar. Quando a Constituição fala em igualdade entre os estados, ela está falando que tipo de igualdade? Igualdade material? Claro que não. Ela está falando uma igualdade formal, no sentido de que o Brasil deve dar um tratamento igualitário entre os estados, que ele não faz diferença, ele não faz discriminação entre os estados. Por isso, nós não podemos falar em igualdade material aqui, e sim igualdade formal. O Brasil está dizendo, ó, para mim todo mundo é igual, não vou fazer tratamento diferenciado entre os estados, existe uma igualdade entre eles, formalmente, porque materialmente nós sabemos que não são iguais, os estados não são efetivamente iguais. Por isso, igualdade entre os estados, uma perspectiva formal apenas. Parágrafo único. O parágrafo único vai dizer que a República Federativa do Brasil deve buscar a integração, essa palavrinha é bem importante, ó, a integração entre os povos da América Latina, visando uma união aqui política, econômica, social, cultural, para a formação de uma comunidade latino-americana de nações. Aqui a ideia de construir uma supranacionalidade dentro desse cenário latino-americano, tá? Aqui quando vem também são questões mais literais nesse ponto. Então viu que a gente abordou aqui em princípio nas relações internacionais, aspectos inclusive focados aqui no direito internacional e direitos humanos, porque tem sido objeto de prova essa amplitude aqui dos princípios fundamentais. Então não basta, quando se fala em princípios fundamentais, que você apenas memorize quais são os princípios fundamentais, você precisa conhecer e saber o significado de cada um deles. Lá no seu material, eu fiz um esqueminha comparativo lá entre fundamentos, objetivos e princípios das relações internacionais. As provas mais simples costumam vir apenas cobrando a diferença entre eles, ou confundindo, chamando de objetivo aquilo que é fundamento, ou chamando de fundamento aquilo que é princípio nas relações internacionais. Algumas provas mais simples geralmente vêm dessa forma. As mais complexas vêm aqui cobrando o conhecimento mesmo de cada um deles. Vamos ver algumas questões para ver como isso pode aparecer na sua prova. Vamos lá. A livre iniciativa, fundamento da República Federativa do Brasil, possui valor social que transcende o interesse do empreendedor, merecendo proteção constitucional apenas quando respeitar e ajudar a desenvolver o trabalho humano. Por isso, não se coaduna com a Constituição Federal, empreitada que deixe de assegurar os direitos sociais dos trabalhadores. Olha que legal essa questão, ela está certíssima e ela é muito boa, inclusive. O que ela está dizendo? Que a livre iniciativa, que é fundamento, ela possui um valor social. Lembra que eu falei que elas estavam juntas, livre iniciativa e valor social do trabalho por um motivo? Ela possui um valor social que transcende o interesse do empreendedor. O que é transcende? Vai além dos interesses do empresário. O valor social do trabalho, ele vai além dos interesses econômicos. É o respeito ao trabalho humano. Aí ele segue lá, merecendo proteção constitucional apenas quando respeitar e ajudar a desenvolver o trabalho humano. Perfeito.
Por isso não se coaduna, o que é coaduna? Não está de acordo com a Constituição Federal uma empreitada que deixe de assegurar os direitos sociais dos trabalhadores. Perfeito. Então, uma atividade, uma livre iniciativa que viola direitos sociais não pode se chamar de livre iniciativa, porque a livre iniciativa ela só se justifica quando respeitado os valores sociais do trabalho. Excelente questão. Próxima. Os valores sociais do trabalho e da livre iniciativa visam proteger o trabalho exercido por qualquer pessoa, desde com finalidade lucrativa. Nada a ver. Trabalho é trabalho, ainda que não exista finalidade lucrativa. Então, por exemplo, um jovem aprendiz, ou mesmo quando não há o interesse direto no lucro ali, é trabalho. E tem o respeito aqui dos valores sociais do trabalho. Então, o valor social do trabalho não tem nada a ver com atividade lucrativa. Próximo. A cidadania envolve não só prerrogativas que viabilizem o poder do cidadão de influenciar as decisões políticas, mas também a obrigação de respeitar tais decisões, ainda que delas discorde. Certíssimo. Lembra que a gente falou que a cidadania está relacionada ao exercício de direitos políticos, mas não só. Eu falei que cidadania está relacionado também ao exercício de direitos e deveres. Então você tem um dever enquanto cidadão, muitas vezes acatar as decisões do Estado, ainda que você discorde. Por exemplo, você gosta de recolher imposto? Você concorda com recolher o monte de imposto que a gente tem que recolher? Claro que não. Mas você não tem que recolher? Sim, porque é teu dever, enquanto cidadão, fazer isso, ainda que você discorde. Seguindo lá. A dignidade da pessoa humana é conceito eminentemente ético-filosófico, insuscetível de detalhada qualificação normativa, de modo que sua previsão na Constituição não resulta grande eficácia jurídica em razão de seu conteúdo abstrato. Nada a ver, Senhor Jesus amado. O que ele está dizendo ali? Como se a dignidade da pessoa humana fosse assim, tipo, um negocinho assim, só uma ideia. Nada a ver, dignidade da pessoa humana, ele tem um valor, sim, filosófico, ético, mas um valor normativo, porque ele implica tanto um direito às pessoas de ter respeito à dignidade da pessoa humana, quanto um dever do Estado de promover essa dignidade. Por isso, não é esse valor ético, filosófico, assim, só não. Tem um valor normativo. Seguindo lá. O princípio da não intervenção é absoluto, razão por que se deve respeitar a soberania de cada um no âmbito externo e porque nenhum Estado pode sofrer ingerências na condução de seus assuntos internos. O que está errado nessa questão? Apenas uma palavrinha ali, o absoluto. Por quê? Porque a gente viu que o princípio da não intervenção ele não é absoluto, porque existe a possibilidade de intervenção para fins humanitários. Agora o resto está correto. A ideia da não intervenção é essa não ingerência em assuntos externos e internos. Então a única coisa que está errada nessa questão mesmo é o absoluto. Vamos para a última. Em razão do princípio fundamental internacional da concessão de asilo político, toda pessoa vítima de perseguição, independentemente do seu motivo ou de sua natureza, tem direito de gozar asilo em outros estados ou países. É isso? Não, claro que não. A gente viu que não é toda e qualquer perseguição. Tem que ser uma perseguição que não seja legítima, ou uma perseguição que não esteja relacionada aí com os objetivos e princípios das Nações Unidas. Então, o que está errado nessa afirmativa? Essa parte que diz, independentemente do seu motivo, de sua natureza, toda pessoa, não é isso. Tem que ser uma perseguição de natureza ilegítima para que possa gerar aqui a concessão de asilo político. Ok? Era isso que nós tínhamos para a nossa aula de hoje. Espero que você tenha gostado. Até a próxima!